durante o governo. Exatamente. Uhum. Né? Então eles tomaram conta de todos os meios de difusão da cultura, expulsaram os pontos de vista antagônicos, calaram, censuraram. Você imagina o número de carreiras universitárias que foram destruídas por causa disso. O sujeito era carimbado como anticomunista e está lascado. Ele não entra na profissão simplesmente. Né? Então, depois, eles vêm se fazer de coitadinhos. Sempre que a gente reclama de alguma coisa, eles estão querendo, né, nos proibir de falar, nós estamos sendo censurados. São cínicos. Esses caras são cínicos, são criminosos, são psicopatas, todos eles. Comunista bom é um quadrado redondo. Comunista bom é uma galinha que fala grego, recita Homero em grego. Você está entendendo? Ou então é uma tartaruga que voa de costas. Isso aqui é um comunista bom. Não existe. Por último, são criminosos, são psicopatas, são pessoas perigosas. Não se pode confiar em nada. Quando o comunista fala para você, bom dia, é melhor você estar de guarda-chuva na mão porque vai chover. Então, professor, os intelectuais de fato da esquerda tiveram grande influência. E o senhor foi mesmo vamos dizer assim, o principal responsável da Revolução brasileira aqui. O senhor viu algum ponto na sua obra que possa ter antecipado que possa ter criado essa ejaculação precoce, ou o senhor acha que foi uma má interpretação ou algum problema na mentalidade do brasileiro? Não, eu não previ que um movimento político ia surgir tão rapidamente. Uhum. Realmente não previ. Isso aconteceu de repente. Eu estou lá tentando formar uma nova intelectualidade, né, e de repente, graças à internet, né, certas ideias, vamos dizer, a parte mais simplória das ideias conservadoras começa a se disseminar. Talvez pela vulgarização que a internet faz. Sem dúvida, vulgarização. E aparece, claro, um monte de carreiristas, aparece os Nando Mouras, os Kins Catapirocas, um monte de gente desse tipo, Joyce, Pepa, né? E esse monte de gente começa, vamos dizer, a explorar a situação, muito compreensível, porque havia uma revolta geral contra a roubalheira petista. Essa roubalheira chegou a um negócio, o maior caso de corrupção da história humana, né? O Mensalão, o Petrolão e o negócio do BNDES, nunca ninguém roubou tanto. É um negócio assim, sei lá, que Al Capone, perto deles é Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, e não era só roubo, era homicídio também, com alguém ficava inconveniente, eles mandavam matar com a maior simplicidade. Né? O caso do Celso Daniel é óbvio, mata o Celso Daniel, mata as testemunhas, mata o investigador, né? Mata o médico legítimo, mata todo mundo. Até o garçom. Tem o quê? Até o garçom. Até o garçom, exatamente. Uhum. Eles são todos eles, comunistas, são assassinos, a gente precisa entender isso. São ladrões e assassinos, todos eles, pô. Está no sangue. Uhum. A necessidade de matar é a coisa que Karl Marx deixa claro, Lenin deixa claro, Stalin deixa claro, Mao Tse Tung deixa claro. Sem matar pessoas não tomaremos o poder. São todos assassinos, é muito simples. Né? Não adianta se fazer de bonzinho. Né? Agora, é claro que eles sabem que a estratégia deles é homicida, e por isso mesmo eles têm que ser revestidos uma aparência de santidade. Eles têm que fazer de conta que eles são os representantes da moral e dos bons costumes. Não podemos esquecer que a campanha contra a corrupção foi lançada no Brasil por quem? Uhum. Pelo Zé Dirceu, no começo dos anos 90. Naquelas CPIs que havia, né? Nós vamos restaurar a moralidade, acabar com essa sem-vergonhice. O PT estava levando dinheiro para burro das empreiteiras, as mesmas empreiteiras que ele denunciava na CPI, pô. Né? Naquele tempo, veja, aconteceu isso. O pessoal da Odebrecht me contratou para escrever um relatório sobre o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo porra nenhuma. E eu fiquei, então, 1 ano estudando aquele negócio das CPIs. Eu tinha um quarto na minha casa só cheio de documentos da CPI. E escrevi o relatório que eles nunca tiveram coragem de publicar. Né? Ficou para eles, não sei o que fizeram. E naquela época eu me lembro claramente de ter falado para o Emílio Odebrecht, cara a cara: não se meta com o PT que você vai se fuder. Está lá o filho dele na cadeia.
Mas ele tinha os assessores, né, aqueles assessores, gente importante. Então, de repente, chega um Zé Mané, um jornalistinha, dá um conselho para ele ouviu, né, as pessoas que respeitavam, e se fudeu. A vida é assim, pô. Os bons conselhos vêm de onde você menos espera. Ô, professor, outra coisa interessante, já também falando da intelectualidade, mas dos anos 60, isso eu pensei já faz algum tempo, principalmente quando eu estava em Roma, lá no Sínodo da Amazônia, e vendo a inércia que o movimento intelectual tem, né, depois no domínio que eles tomam da cultura e depois a força política que isso lhes dá, né? É um negócio tremendo, você não consegue segurar quando ela vem, né, a influência cultural. E nos anos 60, o Brasil teve o início do assalto cultural, por assim dizer, com grande força, quando a esquerda, principalmente ali depois do início do governo militar, já estava adotando algumas teses do Georg Lukács, depois eles fazem uma disputa interna e Gramsci vence, né, ali mais para o final dos anos 60. Agora, o senhor costuma dizer, isso é verdade, que a intelectualidade brasileira foi morrendo dali, né, em diante. Agora, essa intelectualidade que existia, de romancistas principalmente, né, a pergunta que eu faço é o seguinte: esse pessoal, obviamente, eles eram grandes intelectuais. Agora, por que é que esses grandes intelectuais de outrora, né, não conseguiram ver este movimento surgindo e não conseguiram eles mesmos criar uma outra geração de intelectuais que não deixasse aquilo morrer? Porque assim, se eles eram tão fodas, tão bons, né, por que eles deixaram a coisa acontecer e a maionese desandar? Olha, isso aí existe um diálogo de Platão, em que ele fala das pessoas que estão no lado certo, mas estão ali apenas por hábito, sem verdadeira consciência da situação. Eles estão do lado do bem porque se acostumaram com o bem, e ponto final. E foi isso que aconteceu, quer dizer, eles eram grandes intelectuais, excelentes, mas estavam ali apenas porque estavam acostumados. Eu vejo, por exemplo, o Otto Maria Carpo, ele quando chega da Europa, ele é um conservador cristão. Na véspera do movimento 64, ele escreve os 2 editoriais que praticamente acenderam o estopim para o golpe, com os títulos de Basta e Fora, né? Expulsando o governo João Goulart. Um ano depois ele está totalmente na mão dos comunistas, servindo aos comunistas. Por quê? Porque dependia deles para emprego. Né? Então, o Carpo entra ali. Tudo que Carpo escreveu de bom vai até o ano 56. Depois ele começa a decair. Tudo depois de 64 ele começa a escrever besteira. Os artigos políticos dele são uma bosta. Porque era tudo material que o pessoal comunista dava para ele. Como é que eu sei? Porra, eu estava lá. Os comunistas contavam. Eles usavam o Carpo como caixa de ressonância. E ele entrou nessa. Ele tinha muito medo de ficar sem emprego. Né? Então ele começou a ter, inclusive, delírios de perseguição. Isso eu vi, uma coisa que dá vontade de chorar, porque contra o Carpo só existiu um processo político que o próprio promotor mandou suspender. Ele não aconteceu nada contra o Carpo, o governo militar não fez nada contra o Carpo, nada. E eu tenho correspondência, eu li cartas da mulher dele, mandando para um amigo que morava na Europa, o Pedro Trompovski, dizendo que a casa estava cercada por tanques. Viu como a casa cercada por tanques? Não aconteceu nada. Então, os 2 velhinhos, eles estavam ali isolados e vivendo uma espécie de delírio. Né? E ele se tornou um fiel servidor do Partido Comunista. E daí morre de gente que jogou a vida fora. Jogou mesmo. Não a vida inteira. Assim, a parte final da vida ele jogou fora, servindo essa gente que não prestava absolutamente. Né? Eu expliquei um pouco disso na introdução que escrevi para os Ensaios Reunidos. Mas na época eu não tinha acesso à parte austríaca da obra do Carpo, e só depois eu consegui, né, os livros austríacos dele. Então eu confirmei, de fato chegou como um pensador conservador cristão e foi passando para a esquerda, porque todo o meio era comunista. O Carlos Heitor Coni, que era o melhor amigo dele, conta que ele rezava escondido. Puta merda.
Ele não queria que os caras soubessem que ele era católico, porque ele dependia dos comunistas para o emprego. Negócio horroroso. O comunista é assim mesmo, escraviza as pessoas, pô. Todos eles são assim, né? Eles se acostumaram com o bem e perderam a gana de lutar, talvez isso, professor? Os intelectuais que poderiam ter reagido à coisa, na época, eles eram puramente intelectuais, eles não tinham ideia de militância nem coisa nenhuma. E muitos deles acabaram passando para a esquerda, assim, de revolta contra o regime militar. Porque os milicos é o seguinte, os milicos tomaram o poder dizendo que iam fazer eleições em 6 meses. Né? E quando eles lá em cima, falaram, não, se fizer uma eleição agora, o Carlos Lacerda vai ganhar, daí ele vai mandar em nós. Ah, nós não queremos. Então caça todos os políticos e nós ficamos aqui governando o negócio. Ficaram lá por 20 anos. Né? Algumas coisas boas fizeram na parte econômica, mas politicamente e na cultura eles destruíram tudo. Né? Então, os políticos que tinham a política de direita, o governo militar liquidou os políticos de direita. Pegava só os medíocres e puxa saco. Político que tinha independência, né? Não podia. Tipo o Carlos Lacerda, isso aí não pode. Né? O Ademar de Barros era meio corrupto, mas era um homem inteligente, um bom governador de São Paulo e era um líder de fato. Né? O governo militar liquidou esses caras e criou o governo tecnocrático, que era só generais e engenheiros. Né? Eles já viram que a ideia positivista ou pragmática desde esse tempo não pode ter ideologia. Tanto que você vê que eles ficaram lá 20 anos, não fizeram um filminho anticomunista que fosse. Nada. Eles se omitiram completamente na luta cultural. Né? E tinha a visão completamente errada do marxismo, achar, não, se melhorar a situação econômica, desaparece a onda revolucionária, conversa mole, coisa analfabeta. Nunca houve uma revolução comunista em um país que estava empobrecendo. A França, né, nos meio século da Revolução, era o país mais rico da Europa. A Rússia foi o país que mais progrediu nos últimos 50 anos, né, na Europa, 50 anos antes da Revolução, e assim por diante. Cuba era assim, era um paraíso comparado com o que veio depois. E é por isso mesmo que tem revolução. Quando a situação econômica melhora, tem um monte de gente que está subindo na vida. Sobe na vida e começa a querer poder político também. É natural que quem faz a revolução não são os pobres. O pobre não tem medo de fazer a revolução. É um pessoal de classe média para cima que está subindo, mas quer subir mais um pouco. Professor, aconteceu exatamente a coisa com o Lula, né? O Brasil se arruma, a situação econômica, tem o plano real, tudo, e chega o Barba em 2002, né? Exatamente. Né? Lula foi beneficiado pela uma melhor situação econômica. Beneficiado pelo plano real. Certo. Professor, nós encerramos aqui a nossa entrevista e eu quero que o senhor aí dê uma mensagem aos conservadores brasileiros, uma mensagem para do que eles pelo menos podem fazer nesse momento difícil do Brasil. Olha, eu penso duas coisas. Primeiro, lembro a frase do Goethe: é urgente ter paciência. Você não pode esperar que o Bolsonaro resolva todos os problemas do dia para a noite. Precisa continuar dando apoio para ele e entender a dificuldade de o sujeito governar num país onde o sistema legislativo e o judiciário estão completamente na mão dos comunistas. Comunistas e ladrões. Comunistas, ladrões e assassinos. Né? O sistema judiciário e a classe política é tudo ladrão e assassino. E narcotraficante. Não tem conversa. E o Bolsonaro, ele nada fez contra essa gente. Ele está tentando resolver os problemas nacionais sem ter que entrar numa guerra direta contra os seus inimigos. Eu não sei se é possível isso, mas algum sucesso ele vem até obtendo, quase que miraculosamente. E a gente tem que continuar apoiando e entender que nós temos que tirar dos seus postos todos esses canalhas que estão lá atrapalhando tudo. É uma coisa horrível. Cada novo projeto que o governo tem que esperar pela aprovação de gente como esse seu nhonho, seu tofonhonho, nhonho, tofonhonho, saponhonho, né? E o alconhonho. E o alconhonho, Dependendo desses caras, é o fim da picada. Todo mundo sabe que são picareta, que estão querendo só atrapalhar, né? E o Bolsonaro está lá com a maior paciência, tendo que lidar com esses caras. Nós temos que apoiar o nosso presidente. Aqueles que ficaram revoltadinhos, tudo filha da puta. Tudo filha da puta, carreirista,
que esperavam cargo. Ora, eu apoiei o Bolsonaro, nunca esperei cargo, não, ao contrário. Quer dizer, eu apoio com uma condição, que você nunca me dê cargo nenhum. Eu não quero participar desta merda. Né? Me ofereceu o cargo de ministro da Educação, eu falei, você acha que eu sou louco? Né? De entrar no ministério, onde tem lá aqueles funcionários que estão lá há 30 anos, conhecem tudo, eu entro lá, não conheço nada, vão me fazer de idiota. Né? É muito difícil, né? A gente sabe que funcionário público derruba qualquer ministro. E eu vou entrar lá, vou dar minha cara, tá? Que é isso? Eu conheço as minhas limitações, né? Eu sou, cá entre nós, eu acho que eu sou muito bom escritor, sou um filósofo sério, e sou um professor do caralho, cá entre nós. Né? Eu, como professor, eu sou o melhor que tem, eu não tenho a menor dúvida, pô. Eu vejo pelos frutos. Né? Assim, eu criei uma geração de gênios, né? Esse pessoal que está aí nesse Instituto Borborema, outro lugar, pô, saiu um monte de gênio. Então, tudo isso eu sou. Não conte comigo. Eu não saberia administrar um posto de gasolina, né? Porque eu esqueço o que tem de fazer. Às vezes tem a ideia certa, mas o gerente tem que todo dia lembrar do que tem de fazer. Eu não, eu esqueço. Um dia seguinte estou pensando em outra coisa. Eu não sirvo para isso. Não posso administrar nada. Então não me ofereça cargo nenhum. Né? Também não me ofereça um lugar no parlamento, porque como é que eu vou conviver todo dia com um bando de filha da puta, ladrão, assassino, chamando todo mundo de excelência? Excelência o caralho. Né? Eu ia querer só cuspir nos caras, bater neles. Eu seria preso no terceiro dia. Perfeito. Professor, obrigado, viu? Pela gentileza, obrigado pela atenção. Muito sucesso para vocês aí. Nós vamos... Parabéns pelo trabalho que estão fazendo.